A história e evolução do rock. O rock é, sem dúvida, um dos gêneros musicais mais influentes do século XX. Sua trajetória revolucionária começou com uma fusão de estilos e, ao longo das décadas, evoluiu para uma expressão multifacetada da rebeldia, paixão e inovação. Desde suas raízes no blues e no R&B afro-americano até sua disseminação global, o rock impactou profundamente a cultura popular e inspirou gerações de músicos e fãs. Exploraremos a história, a importância e a criação do rock. Eu sou Carlos Wander, esse é o quadro A Criação dos Ritmos Musicais e você está no canal Wander Records. Origens. O rock nasceu como resultado de fusão de diferentes gêneros, particularmente do blues e do R&B. O blues, uma tradição afro-americana que surgiu no final do século XIX, desempenhou um papel crucial, com suas escalas pentatônicas e seus temas líricos sobre a vida e as dificuldades. Nos anos de 1940 e 1950, o R&B cresceu a partir do blues, caracterizado por batidas mais fortes e um ritmo mais dançante. Muitos dos primeiros pioneiros do rock se inspiraram nos músicos negros, que já estavam experimentando sons elétricos e dinâmicos. Artistas como Muddy Walter, Chuck Berry foram alguns dos músicos que ajudaram a construir os fundamentos do que se tornaria o rock. Outro elemento essencial no desenvolvimento do rock foi a música country e western, que trazia harmonias mais simples e letras voltadas para a experiência cotidiana da vida rural. O country se misturou ao blues e R&B, criando uma base rítmica e melódica que definiria o som inicial do rock. Músicos como o grandioso Elvis Presley, que era inspirado tanto pelo country quanto pelo R&B, ajudaram a moldar essa fusão de estilos. O nascimento do rock and roll. O verdadeiro marco do nascimento do rock ocorreu nos anos de 1950, quando o termo rock and roll começou a ser usado para descrever essa nova música enérgica e juvenil. Elvis Presley, considerado o rei do rock, lançou canções que rapidamente se tornaram hits mundiais. Sua mistura de blues, R&B e country, juntamente com sua performance carismática, encantou audiências e deu ao rock sua face pública. Outro nome crucial na formação do rock foi Chuck Berry, cujas músicas não só apresentavam riffs de guitarras memoráveis, mas também mostravam o papel da juventude e da rebeldia. Berry foi um dos primeiros a destacar a guitarra como o principal instrumento do rock, estabelecendo um padrão que seria seguido por décadas. O rock and roll rapidamente se tornou sinônimo de rebeldia juvenil. Para a geração mais jovem, o rock representava uma quebra com as normas conservadoras da sociedade. As batidas vibrantes, as letras provocativas e a atitude desafiadora dos músicos de rock ressoaram
com a juventude dos anos de 1950, criando uma cultura musical inovadora. A revolução do rock. Os anos de 1960 trouxeram uma revolução no rock, com o surgimento de bandas que definiriam o som da década. O movimento começou com a chamada Invasão Britânica, quando grupos britânicos como Beatles e Rolling Stones conquistaram o cenário musical global. Os Beatles, liderados por John Lennon e Paul McCartney, trouxeram uma sofisticação melódica ao rock, misturando pop e blues em seus álbuns inovadores. Nos anos de 1960, o rock começou a se expandir criativamente, especialmente com o surgimento do rock psicodélico. Bandas como Pink Floyd, The Doors e Jefferson Airplane experimentaram novos sons e efeitos de estúdio, enquanto as letras mergulhavam em temas sobre consciência e espiritualidade. Durante os anos de 1960, a guitarra elétrica se tornou o instrumento mais importante do rock. E dois guitarristas em particular elevaram o nível da técnica e da expressividade: Jimi Hendrix e Eric Clapton. Hendrix, com seu estilo inigualável de tocar, introduziu sons e efeitos nunca antes ouvidos, revolucionando o rock com músicas como Purple Haze, entre outras. Eric Clapton, por sua vez, trouxe um refinamento técnico ao rock blues, tocando em bandas e criando solos icônicos que influenciariam gerações de guitarristas. A diversificação do rock. Nos anos de 1970, o rock se diversificou ainda mais. Bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, entre outras, levaram o rock a um novo nível de peso e intensidade, criando o que viria a ser conhecido como hard rock e heavy metal, com riffs de guitarras pesados, batidas fortes e letras sombrias ou épicas. Enquanto o hard rock e o heavy metal cresciam, outras bandas como Pink Floyd, Yes e Genesis começaram a explorar formas mais complexas de composição, dando origem ao rock progressivo. Este estilo era caracterizado por canções longas, mudanças de tempo intricadas e uma abordagem quase sinfônica à música. Na segunda metade dos anos de 1970, o rock passou por outra transformação com o surgimento do punk rock. A evolução contínua do rock. Nos anos de 1990, o rock passou por mais uma transformação, com o surgimento do grunge. O grunge, uma nova força no cenário musical, quebrando com a imagem glamourosa do rock dos anos 80. O legado do rock. O rock mudou o mundo e mesmo com o surgimento de novos gêneros e tecnologias musicais, sua influência perdura. A guitarra elétrica continua sendo um dos símbolos mais poderosos de expressão musical, e as atitudes de rebeldia e inovação que definiram o rock permanecem vivas
em diversas formas da música popular. Se você gostou desse vídeo, pedimos a sua gentileza de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal, pois assim você também fará parte dos nossos quadros culturais. Sejam todos bem-vindos. One Records, ao seu dispor. TV screen. After all that I can get, if you know what I mean.